1899 é cheia de mistérios, como, por exemplo, os triângulos misteriosos, o besouro, a abertura que dava pistas do futuro, o nome dos navios. E, bom, nesse vídeo vamos pegar esses pequenos detalhes que a série foi apresentando para tentar entender o que está acontecendo aqui nessa história. Será que a Maura agora está em outra simulação, agora na nave espacial Prometheus? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, fica claro o aviso de spoilers de 1899, de toda a série, principalmente lá da parte final, beleza? Bom, primeiro vamos começar comentando sobre a abertura, que quando você para analisar após ter visto toda a série, ela tinha vários spoilers do que veríamos ao longo dos episódios. Como, por exemplo, já no começo da abertura vimos vários navios. São tantos que nem dá para saber quantos são exatamente. E quando o ciclo da simulação é reiniciado ali com Kerberos, vimos ele indo para um grande cemitério de navios. Então o fato de estarmos acompanhando uma de inúmeras simulações com navios estava na nossa cara o tempo todo, só que não tínhamos percebido. Falando nos navios, também na abertura tivemos uma previsão do que estava acontecendo com ele, que embora ele estivesse andando, navegando, ele na verdade não saía do mesmo lugar, porque independente do que acontecesse, o navio nunca chegaria nos Estados Unidos. Então, teoricamente, ele estava navegando, mas ficando no mesmo lugar, nesse ciclo infinito do triângulo. Também o vírus que foi implantado e foi crescendo à medida que o Daniel ia mudando a programação da simulação, também estava presente na abertura, assim como que aquela mulher, a Virginia, iria tocar no vírus e ficaria infectada, infectando inclusive metade do seu corpo, que ia aos poucos desaparecendo, como vimos lá no 8º episódio. E na abertura também tivemos um leve spoiler da trama do Ike, né, que é o capitão. Na abertura ele aparece chorando enquanto estende a sua mão para uma pessoa, não conseguindo tocar nela. Ou seja, já indicando que ele teria perdido uma pessoa muito importante para ele, uma pessoa muito amada por ele, que seria a sua esposa ou uma de suas filhas, e que ele não conseguiu salvá-las. Por isso aqui na abertura ele não conseguiu tocá-las. Uma das cenas mais marcantes dessa primeira temporada foi aquela cena onde várias pessoas hipnotizadas se jogavam do navio, teoricamente morrendo. Mas como vimos na realidade, já eu vou chegar lá, por exemplo, o Craster, que também se jogou, estava na realidade vivo, bem, mas ainda na simulação. E bom, isso também tinha sido referenciado na abertura e agora sabemos o seu significado. Outra cena que também foi referenciada na abertura foi aquela cena onde a Maura é injetada uma seringa com um líquido preto no seu pescoço, enquanto lutava para impedir que isso acontecesse. E descobrimos mais pra frente que aquela seringa era para fazer com que a Maura esquecesse de tudo e voltasse para a simulação desde o começo. Além disso, a abertura finaliza mostrando um navio navegando em cima da cara da Maura, o que pode já indicar que a Maura era o centro de tudo e que foi ela quem criou tudo aquilo que estamos acompanhando, o que de fato é verdade, como mais pra frente nós iríamos descobrir. Mas um pouco antes, na abertura, tem uma cena bem interessante, bem curiosa, que eu confesso que ainda não desvendeu o mistério. Vemos uma cena ali do Elliot olhando pro vírus, né? Olhando ele crescer e se desenvolver bem ali na sua frente. Sabemos que a Maura e o Daniel criaram aquela simulação para dentro dela viverem com o Elliot, que na vida real está morto. Mas esse é o fato das coisas terem saído do controle e virado muito mais além do que apenas uma simulação para ficar com seu filho que morreu, não acabou transformando o Elliot no grande problema. Tipo, a Maura criou aquilo para ficar com ele. Mas e se isso tudo não acabou gerando o efeito dominó, que gerou um problema muito maior que, para ser resolvido, o Elliot, até dentro da simulação, precisa morrer? E aí, faz sentido? Você tem alguma teoria, alguma interpretação? Se sim, por favor, deixa aqui nos comentários.
Falando no Elliot mais um pouquinho, vimos ali que ele sempre que aparecia estava com um triângulo e também muitas vezes com um besouro. Esse besouro descobrimos no flashback que é um besouro que o próprio Elliot encontrou na vida real, naquela cena com a Maura e tal. Esse besouro aqui no Kerberos sempre abria passagens, ele ia para alguns lugares que a gente nem sabia que era possível. E uma boa explicação para a função dele aqui na história é que besouro é um inseto, e inseto em inglês é bug, e bug nesse mundo da atuação é justamente um erro. Então podemos concluir que o besouro aqui na história é de fato um bug, um erro, uma falha na Matrix. Por isso que ele conseguia passar por alguns lugares, liberando algumas passagens e tal, e tem tudo aquilo que vimos aqui na história. Faz sentido? O navio principal que acompanhamos foi o Kerberos, e Kerberos nesse mundo da atuação é uma coisa bem interessante. Kerberos é um protocolo que permite comunicações individuais seguras em uma rede insegura, agindo como um protetor. Ele possui uma proteção que é uma chave secreta que só é liberada quando a máquina tem a combinação certa para isso. Fazendo uma analogia aqui com a série, sabemos que a Maura criou a simulação. A simulação tem várias proteções para impedir que ela acabe, por isso que não foi tão simples. E ela só é liberada quando uma chave se une àquele triângulo. Ou seja, primeiro a Maura precisa entender para que cada coisa funciona, saber a combinação certa para aí sim uni-las e boom, sair daquela simulação. Ou seja, o Kerberos da computação tem tudo a ver com o Kerberos aqui da série. E eu até mesmo acho que, inclusive, isso foi proposital para ser de fato uma referência. Mas isso é na tecnologia, porque na mitologia, Kerberos é uma palavra derivada da palavra Cerberus, que é um cão gigante de 3 cabeças com um rabo de cobra que meio que guardava o reino dos mortos. Ele permite que os mortos entrem, mas não permite que eles saiam. E também fazendo uma analogia aqui com a série, no Kerberos, nas simulações, o pessoal que acompanhamos estava preso no meio disso tudo, das simulações e dos loopings infinitos. Eles até poderiam reviver alguns traumas do passado, mas sempre que queriam sair dali, da simulação, eles percebiam que não tinham como e sempre, eventualmente, acabavam morrendo. Agora, sobre o nome Prometheus, também tem uma coisa muito interessante lá na mitologia. Na mitologia, Prometheus é o nome de um deus, Prometeu, que é um deus que praticava a arte de tramar os seus planos ardilosos, com a intenção de enganar os outros deuses. E fazendo mais uma analogia aqui com a série, vale a pena ficar atento nisso, porque primeiramente o navio Prometheus também, de certa forma, foi uma enganação, Tinham vários tripulantes e tal, mas chegando lá não tinha nada, não tinha quase ninguém, todo mundo, teoricamente, tinha morrido e só tinha um garotinho. E agora, no final, vimos que a Maura é encontrada justamente na nave, que o nome é Prometheus. Então vale a pena ficar desconfiado nessa nave, com talvez a nave, Prometheus, sendo mais uma enganação, a fim de enganar a Maura, com aqui nessa história, o irmão da Maura sendo Prometeu lá para os deuses, ou seja, enganando a Maura. Quando a Maura desperta, aparece a mensagem, bem-vinda à realidade. Então vai que isso não é mais uma enganação dele, para Maura achar que está na realidade, mas que a Maura, na verdade, está em mais uma simulação. Falando nisso, essa é uma teoria que, pelo que eu tô vendo, tá bem presente, Da Maura, de fato, não estar na realidade e sim estar em outra simulação. E parando para pensar, e também teorizar, isso tem tudo a ver com os triângulos que vimos aqui ao longo da série. Os triângulos foram muito presentes na série, nos personagens e também na divulgação da série. Sempre esse triângulo aparece virado de cabeça para baixo e com um risco ali embaixo. E bom, triângulo, como seu próprio nome diz, tri, tem 3 lados, tem 3 ângulos. Então seria uma referência, uma analogia que, para Maura de fato sair da simulação e para valer voltar para a realidade, ela primeiro tem que superar 3 simulações diferentes? Os criadores da série já falaram que, assim como Dark, a série está programada para ter 3 temporadas. Depende, claro, se a Netflix acabar renovando. Ou seja, novamente o número 3 está bem presente aqui nessa história. Então será que é isso mesmo? Para Maura sair de fato da simulação e para valer voltar para a realidade, ela primeiro precisa superar 3 simulações para ir cada vez mais conhecendo, ou melhor, reconhecendo, repreendendo a sua própria simulação, para aí sim, finalmente, conseguir sair dali?
E também tem um detalhe bem interessante nos triângulos. Esses triângulos, como eu disse, sempre aparecem virado de cabeça para baixo e com um corte. Será que esse um corte não é para significar que aquela era a primeira fase da simulação? É agora que a Maura superou, na segunda fase, que é naquela nave Prometheus e tal, veremos esse mesmo triângulo agora com mais um corte, com 2 cortes, e quando ela superar na fase final, veremos esse mesmo triângulo agora com 3 cortes? Um detalhe que meio que ajuda isso é que quando a Maura desperta na realidade, ela aparece com uma tatuagem no seu pescoço com esse mesmo triângulo com um corte. Então será que a cada fase que a Maura passar, ela vai ganhando uma tatuagem diferente? E quando ela de fato passar pelas 3 fases e de fato acordar na realidade, veremos essa mesma tatuagem no seu pescoço, agora com 3 cortes, com 3 negocinhos, simbolizando que ela passou por 3 simulações para de fato conseguir voltar para a realidade e sair disso tudo? Faz sentido? Ah, falando nisso, falando nessa segunda fase da simulação, quando a Maura desperta, ela olha ao redor, vê várias cápsulas, mas tem uma cápsula aberta, fora, claro, a cápsula da própria Maura. Aí eu fiquei pensando, na série é dito que o irmão da Maura, teoricamente, estava no navio Prometheus. Então, e se no ciclo do navio Prometheus, o irmão da Maura não conseguiu desvendar o mistério, meteu o pé dali, despertar e não fez isso antes da Maura? Por isso que, inclusive, ele assumiu o controle e aparece ali conversando por ela através do monitor, através do computador. E aí, faz sentido? Mas enfim, cara, tudo isso é teoria, suposição, porque se for que nem Dark, só no final, nos episódios finais, teremos de fato respostas concretas sobre o que tá acontecendo, e se for que nem Dark, a série vai acabar com alguns mistérios ainda em abertos. Então, cara, até chegar lá, até chegar na parte final, na terceira temporada, se de fato acontecer, no gesto é teorizar e tentar entender o que tá acontecendo. Sério, cara, de verdade, alguma coisa que eu comentei aqui nesse vídeo de fato faz sentido ou eu tô viajando totalmente na maionese? Por favor, deixa o que você achou, sua teoria, sua explicação, sua suposição aqui nos comentários. Curtiu o vídeo? Deixa um like e um joinha aqui no canal, que é sério, me ajuda demais. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, né? Semana que vem tá chegando a série Wandinha na Netflix, vai ter vídeo aqui no canal, vou continuar a série contando a história dos dragões de House of the Dragon, cada conteúdo melhor do que o outro, e você não pode perder, beleza? Mas foi isso e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!